Olha, quando eu cheguei para estudar em João Pessoa, em 68, Milton estava saindo da faculdade, né? Depois eu entrei na faculdade em 1970 e concluí em 75. Mas no período em que eu fazia o curso, logicamente o estímulo de Milton me fez olhar para a psiquiatria e depois definir fazer psiquiatria. Então, muito cedo, eu galguei, inclusive, alguns caminhos que ele passou, né? Estudo de psiquiatria, colônia Juliano Moreira, os mesmos locais onde o Instituto Clifford, onde ele viveu, eu também vivi numa sequência lógica, né? E a partir daí eu passei a viver psiquiatria e quando vim para Mossoró, terminei meu curso, vim para cá, trabalhamos juntos enquanto ele esteve à frente da São Camilo até 2006, né? Ele estava à frente da São Camilo e nós estávamos lá com ele, trabalhando juntos. De olhar sereno, calma ao falar e sabedoria, atuou como médico psiquiatra durante 35 anos. Dr. Milton modificou a forma de atuação e trabalho na saúde mental em Mossoró, com a Casa de Saúde São Camilo de Leles. Teve ajuda e teve de mais 5 colegas médicos. Me lembro bem de Dr. Rosado Cantilho, Dr. César Alencar, Dr. Clóvis Miranda, Dr. Maltês Fernandes. Eram 6 médicos. Fundaram a Casa de Saúde São Camilo de Leles, mas para ajudar mesmo a ter a Casa de Saúde em Mossoró. Na rua Coronel Gugel, onde hoje é a Caixa Econômica Federal. Então, Milton foi o fundador ali, começou pequena. Para Mossoró foi um fato importante para a cidade, porque os pacientes aqui em Mossoró, eles eram deslocados para Natal. E o doente mental, no começo, não tinha onde ficar e ficava na cadeia pública. E quase sempre acontecia o seguinte, ficavam um doente, 2, quando chegava 2 ou 3, aí aqui a polícia levava para Natal. Quase que nunca ia um só, iam depois de 2, 3. Deu a essa Casa de Saúde São Camilo de Leles uma dimensão pouco conhecida e avaliada, porque era numa cidade do interior, numa psiquiatria sempre muito preconceituosa, sempre muito antimanicomial, mas quando a gente ia para os congressos, que tinha aquelas manifestações, eu e ele fui muitos, aí alguém sempre dizia, Genário, Milton, tenham calma, vocês trabalham na Casa de Saúde São Camilo de Leles. É diferente. A Casa de Saúde São Camilo de Leles é diferente. Não é como esses hospitais que existem no Brasil. Então eu tenho o orgulho, a satisfação, o prazer de dizer que eu trabalhei na Casa de Saúde São Camilo de Leles. Numa grande casa de saúde, numa família maravilhosa, linda, que ainda hoje existe. Essa São Camilo foi municipalizada há uns 10, 12 anos e ela hoje ainda funciona com leis não escritas. Ela é como se ela ainda tivesse as normas. É como se ainda prevalecesse na São Camilo as determinações de Dr. Milton e Dona Zilene. Então, quer dizer, ainda é uma casa de saúde que ainda hoje diz, funciona como? Funciona assim, assim, assim. Está escrita onde? Em canto nenhum. Ela apenas se acostumou a ser desse jeito. Ela não é uma repartição pública municipal. Ninguém entende como uma repartição pública municipal ali. Não é um hospital municipal. Ele é um hospital, é a São Camilo. Ainda é a São Camilo. É interessante. Trabalhei muito tempo na São Camilo, trabalhava na fazenda com a criação de vacaria de leite e produção de carne de boi, né? Então, Milton é uma pessoa muito vivo, assim, muito criativo, né, pessoal? Uma pessoa que enxergava muito longe as coisas, pá. Ele tinha uma visão muito ampla e enxergava bem na frente. As coisas da fazenda que a gente produzia, que o gado consumia, vinha tudo da granja, desperdício da granja. Ele não comprava quase nada. Todo o material que é desperdiçado da granja era reaproveitado para a alimentação dos animais. Que a alimentação dos animais justamente era para abastecer o hospital, de leite e carne. O Milton e os que faziam a São Camilo, os outros profissionais também, Genário, Bolivar, Joel Borba, João Batista, a gente tinha uma visão muito aberta da psiquiatria
E o Milton tivemos a sorte de ter Milton para ser o comandante, que muitas vezes abria caminhos. E a gente Milton tinha a São Camilo como sendo a joia, que ele cuidava com muito bem cuidado. E nos anos 90, o Ministério da Saúde ele implantou o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, que chamavam de PNAH, e essas avaliações eles eram feitas em todos os hospitais do Brasil. Os auditores vinham de outros estados fazer essa auditoria e tinha uma pontuação. E nós sempre ficamos, a São Camilo sempre ficou entre os 5 melhores pontuações em todo o Brasil. A São Camilo passou a ser uma referência, não só no Rio Grande do Norte, mas para o Brasil, para o Ministério da Saúde, a São Camilo era extremamente reconhecida. Ele ia a Salvador e dizia, vamos visitar um hospital psiquiátrico para ver se tem alguma novidade. Qual era a novidade? Era ele chegar lá e ver um estendedor de toalha, num tripé, com um estendedor, para não precisar botar corda estirada para estender as toalhas para secar para o doente. Aí ele chegava aqui e dizia, não quero mais corda, arame, porque podia dar arma para suicídio. Aí aí mandava fazer todo de madeira, com fitilho, tudo armadinho. Ele tinha gente para isso aqui. Aí fazia os estendedorzinhos de toalha para o doente botar. Então, quer dizer, ele via uma coisa diferente, aí ele trazia para São Camilo. Ele tinha uma visão, ele chegava com a mínima coisa, ele sabia um estendedor de toalha no hospital. Mas ele trazia para cá. Então, quer dizer, ele ensinou a gente esse lado, como lidar com o doente mental. Passar a medicação é a coisa mais simples do mundo. É o mais simples. Difícil é você lidar com o doente, lidar com a família. Milton eu digo que ele tem, onde as pessoas encontravam dificuldades, ele via soluções. Onde a gente tinha dificuldades de ter uma resposta, ele tinha várias respostas. Ele sempre teve uma visão e uma capacidade muito grande de enxergar as coisas. E, consequentemente, isso facilitava muito a vida dele e facilitava a vida dos que conviviam com ele, né? E esse período longo de convivência que eu tive com ele, eu acho que eu aprendi muito. Me ensinou muito na convivência, na relação com as pessoas, no entendimento da vida, na avaliação do que é correto, do que é o certo, do que é o ético, do que é do moral. Eu acho que Milton teve essa influência muito grande pela convivência que nós tivemos. Foi muito longa, foi muito frutífera, com toda certeza. Quando ele tinha uma casa de saúde de São Camilo de Leles, ele tinha uma casa de saúde de alto nível. Quando ninguém falava em terapia ocupacional, Milton trazia terapeutas ocupacionais de Fortaleza para trabalhar na São Camilo, para poder ter terapia ocupacional. Milton trazia psicólogo, o primeiro psicólogo que veio, Dr. Lima, veio de João Pessoa para trabalhar na Casa de Saúde de São Camilo de Leles, para ter uma equipe multiprofissional. E funcionava como equipe multiprofissional, sem nenhum entrave, porque é médico, porque é assistente social, porque é psicólogo, não. Era uma equipe. Toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, essa equipe estava toda reunida lá na São Camilo, de 5 horas da tarde. Milton, Zilene, todos os médicos, todos os psicólogos, todos os assistentes sociais, todas as enfermeiras, todos os técnicos de enfermagem, todos os terapeutas ocupacionais, para discutir a semana da São Camilo. Se tinha paciente dando trabalho assim, o assado, como fazer, se tinha fogo, apelar para a família, para coisa. Então, para ter um tratamento humanizado, uniformizado e com condutas uniformes. Cada um agia do mesmo jeito, cada médico agia dentro daqueles princípios. São essas regras não escritas que estão ainda aí. Na década de 80, foi o primeiro delegado regional de Mossoró do Conselho Regional de Medicina. No início dos anos 90, exerceu cargo na Associação Brasileira de Hospitais, sendo representante local em Brasília. A docência sempre foi uma vocação, um exercício que começou antes mesmo da conclusão do curso de medicina. No Colégio Universitário em João Pessoa, deu aulas de Química.
E foi logo ao retornar a Mossoró que passou a atuar como professor universitário. Aqui, a primeira experiência foi na Faculdade de Enfermagem na FURN, hoje UERN. Eterno aprendiz e ávido por conhecimentos, terminou o curso de Direito, área onde também lecionou. E meu professor de Medicina Legal foi Milton Marques de Medeiros. Então eu lembro bem daquele senhor franzino, ele já era magro desde aquela época, franzino, de modo educado, cortês, ensinando a futuros profissionais de direito procedimentos de medicina e de medicina legal, com muita ética, com paciência, respondendo às questões com parcimônia. Então, o meu conhecimento dele vem desde esta época. A amizade, o relacionamento social e político e cultural com o Dr. Milton aconteceu a partir de 1983, no curso de Direito, o qual ele foi meu professor de Medicina Legal. E era FURN, não era UERN. E um fato que me marcou é que a primeira aula que eu tive prática de Medicina Legal foi através do Dr. Milton, quando chamou todos os alunos para uma aula prática no ITEP aqui de Mossoró. Então isso marcou muito a minha presença. Mas o que mais me marcou na década de 80 foi, eu era muito jovem, né? Logicamente, militante de um partido de esquerda, o PCB, e militava no Diretório Acadêmico de Direito e também fui presidente, vice-presidente e presidente do DCE. E naquela época, Daniela, vigorava o regime de exceção, o regime militar. E Dr. Milton estava sempre ao nosso lado, apoiando a nossa luta, mas ao mesmo tempo orientando, para que a gente não exagerasse nas posições políticas publicamente, para não ter uma represália do sistema dominante que era o governo militar. Então ele fazia essa ponderação, esse equilíbrio, apoiava e orientava a gente para tudo isso. Então, desde 1983, quando ainda estudávamos na FURN, não era o UERN, nós já tínhamos essa boa relação política, fraterna, solidária e amiga com o Dr. Milton Marques de Medeiros. Essa foi a primeira parte do Mossoró de Todos os Tempos, especial ao nosso grande Milton Marques de Medeiros. Na próxima semana, você vai acompanhar mais realizações, mais histórias e mais ensinamentos repassados pelo grande professor Milton Marques. Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre